Como é que eu uso must? É must to go, must to do, must? Será que a gente conjuga? Como é que funciona? Você também tem dúvida como é que a gente usa esse modal verb para expressar necessidade? Então fica comigo aqui até o fim do vídeo que você vai aprender de uma vez por todas. Hello and welcome to my channel. Eu sou o Thiago Ferreira e hoje a gente vai entender como utilizar o modal verb must, que significa precisa, necessita fazer alguma coisa. Mas antes da gente começar, é sempre importante você já deixar o seu like, que é super importante para mim, e também se inscrever caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. Assim você sempre vai receber notificação de quando um vídeo novo for ao ar por aqui. Então vamos entender o que significa o must. Bom, essa palavrinha, ela demonstra que algo é muito necessário. Então, se eu quiser falar que você precisa mesmo fazer alguma coisa, eu vou utilizar o must. E o must, como todo modal verb, ele não tem nenhuma conjugação. Ou seja, não importa qual seja a pessoa, a gente sempre vai utilizar must. Bonitinho desse jeito. Então, vamos pegar um exemplo para entender melhor. Digamos que eu precise ir, tipo, eu realmente agora não posso esperar mais, eu preciso ir embora. Então, eu vou falar I must go. I must go. Eu preciso ir. É muito importante lembrar que quando a gente usa o must, ele demanda que é quase uma falta de opção. Eu preciso fazer aquela coisa ou então não tem nem o que deliberar, tá? É muito preciso. Outro exemplo. Você precisa trabalhar. You must work. You must work. Ou seja, você precisa trabalhar. Não tem nem o que a gente discutir. She must study. She must study. Ela precisa estudar. De vez em quando ela tá com uma nota muito baixa, ela vai repetir de ano. Então, you must study. Agora, o que acontece quando a gente faz a negação disso, né? Ou seja, a gente quer dizer que você não pode fazer isso. Lembrando que quando a gente nega o must, a gente tá dando a mesma intensidade, só que no negativo. Ou seja, você não pode, não deve fazer isso de jeito nenhum. Então, por exemplo, you must not go there. You must not go there. Tipo, você não pode de jeito algum ir lá. She must not see this. Ela não deve de forma alguma ver isso. Então, she must not see this. Então, enquanto must na positiva, ela dá uma ideia de praticamente uma obrigação, o must na negativa é uma proibição. Então, você realmente não pode fazer aquilo. E é claro que, como todo verbo auxiliar, a gente vai ter uma contração na negativa nesse caso. Então, ao invés de falar must not, você pode falar mustn't. Mustn't. She mustn't see this. Ela não pode, não deve ver isso de forma alguma. She mustn't see this. You mustn't go there. Você não pode de forma alguma, não deve de forma alguma ir lá. Então, o must mais o not, a gente tem uma contração. E é claro que a gente pode fazer pergunta utilizando esse modal verb. Então, para fazer uma pergunta em inglês é sempre tranquilo, a gente joga o verbo auxiliar na frente da pergunta. Então, se eu quiser perguntar, você precisa ir lá, eu vou perguntar, must you go there? Must you go there? E a resposta, ela sempre vai carregar o verbo que fez a pergunta. Então, se eu perguntei com must, eu vou responder yes, I must, ou no, I mustn't. Só que eu vou colocar um parênteses aqui, a gente não costuma fazer muita pergunta utilizando o must. É uma coisa um pouquinho mais formal, né? Principalmente nos Estados Unidos, Canadá, a gente não faz tanta pergunta utilizando o must. Mas quando a gente quer demonstrar que algo é super necessário que seja feita, aí sim
o must, ele é colocado em jogo. Então, espero que vocês tenham gostado e não errem nunca mais o uso desse modal verb. Não esquece de novo de deixar o seu like no canal, como eu falei, é muito importante para mim, que dá aquele ânimo para eu continuar fazendo conteúdo, e se inscrever para nossa família crescer cada vez mais e mais pessoas serem atingidos pela fluência do inglês. Thank you so much. Bye bye.